Há pouco mais de um ano, fiz um vídeo aqui no canal sobre o que aconteceria com o Brasil após o estouro da bolha que se formava até então na economia mundial. Boa parte daquilo que descrevi com detalhes no vídeo já aconteceu, mas dadas as particularidades do momento atual, senti a necessidade de fazer um novo vídeo para descrever o que acontecerá com a economia brasileira nos próximos meses como consequência das medidas que vêm sendo tomadas hoje. O objetivo deste vídeo de forma alguma será discutir o mérito de se essas medidas são ou não necessárias ou se são ou não as melhores medidas para o momento. O objetivo do vídeo será tão somente demonstrar quais serão as consequências dessas medidas à luz da teoria econômica. Para isso, tentarei deixar de lado qualquer aspecto político e ideológico e focarei somente no que irá acontecer daqui para frente. Mas antes de qualquer coisa, peço a você que deixe seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Não é novidade para ninguém que estamos vivendo em meio a uma ameaça real à saúde das pessoas no mundo inteiro. E até agora, apesar de já termos alguns tratamentos promissores, ainda não existem vacinas ou remédios que comprovadamente possam ser adotados para combater essa ameaça global. Até aqui, a única medida que vem sendo recomendada pela Organização Mundial da Saúde e adotada em massa no mundo inteiro para evitar a propagação do vírus tem sido a adoção de uma quarentena em todo o planeta. Hoje, mais de um terço de todas as pessoas do planeta estão de quarentena em suas casas, e aqui no Brasil não tem sido diferente. Praticamente toda a atividade comercial do país está congelada. Apenas poucos comércios essenciais à população, como supermercados e postos de gasolina, estão liberados para funcionar, e isso está atingindo em cheio a classe empresarial brasileira. E nesse ponto, vale a pena fazer uma observação. Quando falamos em empresários, a maior parte das pessoas logo imaginam homens engravatados com uma mala na mão e contas bancárias recheadas de dinheiro. Mas a realidade é que mais de 99% da classe empresarial brasileira é composta por pequenos empresários, como o padeiro da esquina ou o borracheiro da rua de trás, que além de possuírem um baixo faturamento mensal, isso quando possuem algum faturamento, lutam diariamente contra uma pesada carga tributária e um excesso de burocracia sufocante criados pelo governo. Por outro lado, são essas pequenas empresas que empregam cerca de 70% da força de trabalho do país e que são responsáveis por cerca de 25% do PIB nacional. São essas empresas que estão sofrendo as piores consequências do total congelamento da atividade econômica do país. Segundo o levantamento do Sebrae, apenas desde o início da quarentena, mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas no Brasil. Como consequência, segundo o mesmo levantamento, mais de 9 milhões de brasileiros já perderam seus empregos. Ou seja, famílias inteiras estão perdendo suas fontes de renda de uma hora para outra e simplesmente não podem sair de casa para procurar fontes alternativas. Ao mesmo tempo, o governo se vê forçado pelas circunstâncias a deixar de lado a responsabilidade fiscal para socorrer a grande parcela da população que está sem renda e que está sendo obrigada a ficar trancada em suas casas. Recentemente, o governo anunciou um pacote no valor total de 150 bilhões de reais para injetar na economia. Além disso, no último dia 26 de março, o Congresso aprovou o pagamento de R$ 600 mensais para todo trabalhador informal por até 3 meses. Esse programa terá um custo total de aproximadamente 100 bilhões de reais para o governo federal. Membros da equipe econômica alegam que esse aumento dos gastos são programas temporários, mas como certa vez disse Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Não por acaso, já existe um forte apelo para que tanto o programa de renda básica como a ajuda aos empresários permaneçam após o fim da pandemia. Como se isso não fosse o bastante, ao mesmo tempo em que a necessidade força o governo a abandonar o ajuste fiscal, forças políticas aproveitam a crise para perpetrar esquemas gananciosos de corrupção, operar manobras políticas espúrias e executar medidas populistas que ajudam a piorar ainda mais a nossa já complicada situação. Somando-se tudo, a mais recente previsão é de que iremos fechar o ano com um déficit fiscal de 600 bilhões de reais, o que será de longe o maior déficit fiscal de nossa história. Caso confirmado, esse valor seria quase 4 vezes maior que o recorde anterior e representaria mais da metade de todo o valor que seria economizado pela reforma da Previdência em 10 anos. Vale lembrar aqui que em nossa história recente, longos anos de deterioração das contas públicas empurraram o nosso país para a pior crise econômica da nossa história. A partir de 2008, o governo federal adotou uma política fiscal perdulária e acumulou déficits fiscais sucessivos que chegaram até a marca dos 160 bilhões de reais por ano, fazendo a nossa dívida pública triplicar em apenas 10 anos, o que acabou nos empurrando para uma queda de 7,4% do PIB em apenas 2 anos e a perda de mais de 14 milhões de postos de trabalho.
Isso tudo ao mesmo tempo em que tivemos uma taxa de inflação acima dos 10% e juros de 14,25% ao ano, um cenário conhecido como estagflação, quando a economia se contrai ao mesmo tempo em que a inflação sobe em ritmo acelerado. Todo esse descalabro fiscal nos custou uma década inteira de crescimento. Na última década, o país cresceu apenas 0,9% ao ano. Como base de comparação, na década de 80, que ficou marcada na história como a década perdida, o Brasil cresceu em média 1,6% ao ano, quase o dobro da última década. Em compensação, desde meados de 2016, o país vinha realizando uma série de medidas positivas para conter a sangria fiscal do país, mas que apesar de não ter sido muito, já foi o suficiente para fazer o país sair da recessão, voltar a crescer e alterar a trajetória crescente do desemprego, além de alcançar taxas mínimas históricas da inflação e dos juros. Porém, todo o esforço que vinha sendo feito nos últimos 4 anos para retomar a saúde fiscal do país está sendo destruído neste momento. E novamente repito, não estou discutindo o mérito de se as medidas que estão sendo tomadas são ou não necessárias. Minha ênfase aqui é somente nas consequências econômicas dessas medidas. O fato é que a diminuição da arrecadação do governo, que ocorrerá devido à paralisação da atividade comercial e dos cortes e isenções tributárias que estão sendo feitas, aliada ao aumento exponencial dos gastos do governo para combater a crise, nos empurrará novamente para um cenário de estagflação, semelhante ou até mesmo pior do que aquele que ocorreu nos anos de 2015 e 2016. Nosso déficit fiscal desse ano será o maior de nossa história, e nossa dívida pública irá explodir para patamares próximos a 100% de nosso PIB. Isso irá aumentar a necessidade do governo por financiamento, o que nos indica que o governo terá apenas 2 opções. A primeira seria aumentar a carga tributária, o que além de ser uma medida impopular, contribuiria para a queda da atividade econômica. A segunda opção seria a boa e velha impressão de dinheiro, que aliás vem sendo clamada por uma série de personalidades do cenário político nacional como remédio para todos os males da nossa economia. Porém, como já ficou evidente em experiências anteriores da economia brasileira, como a maciça impressão de dinheiro ocorrida durante a década de 80, a consequência inevitável dessa alternativa será uma elevação considerável da nossa taxa de inflação, que aliás já começou a dar sinais de vida. Consequentemente, o aumento da inflação será acompanhado proporcionalmente por um aumento da nossa taxa de juros. Ao mesmo tempo, a fuga de capital externo, que hoje já é alta, tenderá a se tornar ainda maior, fazendo com que, a depender da situação lá fora, a nossa taxa de câmbio dispare ainda mais. O congelamento total de nossa economia fará com que milhões de pequenas e médias empresas quebrem e milhões de empregos sejam perdidos, como aliás já começou a acontecer. Isso fará o PIB brasileiro despencar severamente nos próximos trimestres, e irá demorar anos para voltarmos ao mesmo patamar em que estávamos apenas 2 meses atrás. Segundo previsões extremamente otimistas do governo, o país irá crescer 0,02% em 2020. Já o mercado estima números bem mais pessimistas. Segundo previsões da Fundação FGV e do Banco Mundial, a economia brasileira poderá ter contração de até 5% em 2020, com riscos de atividade ainda sentir efeitos negativos significativos até 2023. E somando os 9 milhões de desempregados da crise atual aos 11 milhões de brasileiros que já estavam sem emprego em decorrência da crise anterior, já temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões de desempregados, cerca de 6 milhões de brasileiros a mais desempregados do que o pico da crise anterior, que até então era considerada a pior crise da nossa história. Infelizmente, como ficou claro, o cenário para a economia brasileira para os próximos meses não é nada promissor. Entretanto, a depender do prolongamento do congelamento autoimposto da atividade econômica e principalmente da reação do atual governo em relação à trajetória fiscal do país no período pós-quarentena, poderemos ter longos anos de contração econômica somada a altas taxas de juros e inflação fora de controle. Ou então adotaremos um forte ajuste fiscal e sofreremos apenas uma rápida correção e da mesma forma uma rápida recuperação, o que pode nos tornar uma economia atrativa para investimentos externos em meio a um cenário não muito promissor da economia mundial.